Olá, seja bem-vindo ao canal Sorte que eu sou triste, diário de um deprimido feliz. Esse sou eu, Clemente Magalhães. Eu vou fazer desse canal um simples diário, como o nome diz, sabe? Eu vou estar aqui, falando como foi meu dia. Essa luta diária mesmo que a gente tem, quando a gente tem, aquela tristeza, sabe? A sensação que eu tenho é que eu tenho um software, eu sou feliz, mas tem sempre aquela tristezinha ali, sabe? Aquela tristeza que permeia um pouco tudo. E eu acho que eu sempre fui assim. Eu acho que eu sempre fui esse cara que era feliz, só que sempre tinha aquela nuance. Se você tem depressão, acho que você me entende. É como se tudo tá sempre bem a um ponto de ficar, esquisito, assim. E é uma coisa que eu acho importante, e eu acho que é por isso que eu resolvi abrir esse canal, é porque a tristeza incomoda, né? As pessoas suportam bêbados, as pessoas suportam pessoas agressivas, as pessoas suportam um monte de absurdos, mas tem muita pouca habilidade para lidar com quem tá triste. E eu me lembro quando eu fui de fato diagnosticado com depressão, eu já tinha passado alguns meses, assim, simplesmente sem querer sair da cama, sabe? E eu me lembro que minha mãe ligava pro vizinho da minha casa ir lá pra ver se eu tava bem. E a gente simplesmente quer ficar no nosso canto em silêncio. O máximo que eu queria perto de mim eram os bichos. E aí é muito louco, porque as pessoas, como eu tava falando, elas suportam um monte de coisa absurda, mas quando você diz que está triste e não foi porque você separou de alguém, não foi porque você está sem dinheiro, ou não foi por um motivo desses que as pessoas estão acostumadas a, aconselhar, né? Pô, eu tô triste, mas por que você tá triste? Eu tô triste porque eu tô triste. Aí as pessoas ficam meio que não entendem, assim, sabe? Não tem um conselho, né? Como você tá triste? Você fala, eu tô triste, cara. E eu percebi que é foda, porque assim, se você não tá bem, você tem que fingir que você tá bem. Se você tá triste, você tem que fingir que você tá feliz. Como que a gente vive assim, cara? Por que o mundo é dos felizes, sabe? Eu sou do tipo do cara que escuto música triste. Aliás, a música Sorrow do The National, eu acho que ela ficou, no meu telefone tocando sem parar por muitos e muitos e muitos meses, assim. Então tem gente que é triste, cara. Porque qual é o problema da gente ter essa tristeza, sabe? Qual é o problema da gente ter que se tratar? Qual é o problema da gente ter que ir ao médico? Qual é o problema da gente tomar remédio? Qual é o problema da gente falar sobre isso, sabe? Qual é o problema da gente simplesmente falar de depressão como uma coisa normal? As pessoas têm muitos problemas. Depressão é um deles. Eu vou contar um pouco de mim. Eu sou produtor musical, né? Consultor de marketing digital. E desde moleque, eu sempre me senti sem pertencer a nada, assim. Eu acho que eu flertava um pouco com um monte de tribos, assim, mas eu nunca me senti pertencendo, de fato, pertencendo a uma galera ou pertencendo a uma tribo. Eu sempre fui meio tido como careta no mundo dos malucos, meio maluco no mundo dos caretas. É como se fosse sabe, um bichinho que fica ali dentro, assim. Para tudo que você olha tem sempre um ponto que incomoda, ou um ponto que gera um questionamento, ou um ponto que simplesmente faz você não se conectar 100%. Então você tá conectado, você tá ali, mas você tem um lugar que você tá away, você tá distante. Eu acho que eu sempre fui esse cara, assim, eu me lembro que moleque, todas as notícias ruins, né, da humanidade naquela época, eu nasci em 73, bomba atômica, o fim do mundo. Nossa, cara, o tamanho que se ocupava na minha cabeça, sabe? O tamanho de, desespero. E aí a sensação de morte sempre me apavorou muito. Era difícil dormir, porque tinha sempre um pensamento meio que ruim, assim, permeando tudo, né? Como eu falei lá atrás. E aí eu fui crescendo, virando adulto, né? E é engraçado porque as dores que todo mundo sofre, né? Todo mundo sofre por amor, todo mundo sofre por questões familiares, todo mundo sofre por frustrações, etc. Mas eu acho que eu sempre sofri um pouco mais, sabe? Eu sempre sofri, a minha dor era uma dor, gigante, sabe? Eu me lembro que uma vez eu tava com um grande amigo meu que chama Antônio Amancio, que é um empresário, e ele me pegou assim, sabe? Falou assim, me olhou no olho mesmo e falou, cara, o que é isso? Você precisa se pesquisar, se entender, se conhecer, porque olha só, olha o tamanho que você tá dando pra isso, sabe? Eu me lembro que eu tava na praia de Jeribá, era um feriado, assim,
E aí ele me pegou, assim, tipo, no rosto e falou: Amado, o que tá acontecendo? Eu tinha brigado com uma namorada dessas que... Sabe essas relações que a gente esquece? Todo mundo tem essas relações. Coisas que, na verdade, não existia nada ali. Era só um cara como eu ali, desesperado, porque teve uma briga com uma pessoa que... Cadê? E eu me lembro que, tipo, esse cara, o Antônio, eu acho que é um dos caras mais importantes da minha vida, porque ele fez eu me enxergar, ele fez eu me entender, ele fez eu deixar de ser um idiota mesmo, sabe? Aceitar minha doçura, aceitar minhas fraquezas, aceitar quem eu sou. Foda falar isso, né? Quando você olhar e falar, cara, eu era um completo idiota. E você saber que algumas pessoas realmente, de fato, pontuam a nossa vida, né? Mas eu resolvi também fazer esse canal, só pontuando aqui, eu já tenho um canal que é business, sabe? Que eu tenho que ter um roteirinho, que eu tenho que ter o tempo certo, que eu corto, edito e etc. Que eu quero que realmente, sei lá, cada dia eu venho aqui e fique falando. Eu acho que é quase uma terapia, não importa se você tá aí, se é um só, se é 10, se é 1.000, se é 10 mil. Mas enfim, a vida de um deprimido, né? Então, assim, essa tristeza sempre me permeou. E aí eu acho que esse senso de pertencimento, acho que foi algo muito marcante na minha vida. Não pertencer a nada é uma coisa muito dura, muito complicada. Eu acho que até hoje eu não me sinto pertencendo a nada. Só que hoje eu me pertenço, né? Eu acho que eu me entendi, eu me aceitei. Cada dia eu me aceito um pouco mais. E aí, tipo, andando lá pra frente, assim, eu fui parar em Nova York num processo que eu acho que já era um processo de estar trabalhando, de estar fazendo coisas bacanas na minha profissão como produtor musical, tipo, trabalhando com os artistas que eu sempre sonhei trabalhar, e aquilo não estava me deixando feliz. E, inclusive, voltando ao Antônio, uma vez, numa outra situação, que eu tava ali chorando, desesperado por uma outra pessoa, ele olhou no meu olho e falou, cara, a sensação que eu tenho é que você só quer ter as coisas porque você quer ter. E aí ele tava falando de bens materiais, mas principalmente de objetivos, sabe? De sonhos, tipo... E eu acho que isso tem a ver com não pertencer a nada, assim. De repente, você nunca se sente fazendo parte daquilo. E eu tava trabalhando pra caralho, mas eu não me sentia parte. Eu me sentia julgado, eu me sentia julgando, sabe? E aí eu resolvi... Acho que ninguém decide com 37, 38 anos sair, largar tudo e ir para outro país. Então, Nova York é uma cidade muito solitária. O inverno, eu cheguei no inverno, apesar de eu já ter ido muito para Nova York e adorar o frio, e adorei estar lá e começar meu período em Nova York, tipo, início do inverno. Mas Nova York é uma cidade que você, quando mora, todo mundo lá está muito ocupado, todo mundo tem uma rotina muito metódico. E lá tem a questão do metrô e das linhas, e aqui no Rio o metrô ainda não é uma coisa que você possa usar para tudo, porque ele não vai para todos os lugares. E a sensação que eu tinha é que eu andava sempre as mesmas quadras, e no Rio eu não andava muito aqui, eu morava num bairro que é a Barra da Tijuca, que tem que ter carro, quase não tem calçada, então era uma coisa cíclica, sabe? Eu estar sempre andando, pegando as mesmas linhas de trem, indo para os mesmos lugares. Meu inglês não era tão bom, então eu tinha que ficar muito mais calado, porque falar dava muito trabalho, e discutir dava muito trabalho, argumentar dava muito trabalho, então eu permanecia calado por muito tempo, assim. E aí a gente volta ao senso de pertencimento, né? Como eu era uma folha em branco ali, e isso é uma coisa maravilhosa, você poder voltar a ser uma folha em branco para as pessoas, né? Para quem tá te vendo, porque todo mundo que olha pra gente já tem um tipo de julgamento, e lá eu pude ser, tipo, uma folha em branco para todo mundo. Eu tive a chance de recomeçar para os outros. Para cada indivíduo que eu conhecia na rua, era uma chance que eu tinha de ser diferente para quem estava me olhando, ou pelo menos ter um olhar puro das pessoas que te olham sem um pré-julgamento, e ao mesmo tempo a chance de eu mesmo me reinventar. Por mais que a gente exercite não esperar nada do outro, não ter expectativa, não se importar com o que os outros pensam, a gente se importa o tempo inteiro com o que os outros pensam. A gente está sempre se adaptando, a gente está sempre tentando fazer movimentos que a gente seja melhor recebido, que a gente seja aceito, que a gente pertença, a gente quer pertencer. E lá eu tive a chance de não pertencer a nada, porque eu não tinha nada. Não tinha amigos, eu não tinha familiares, eu realmente era uma folha em branco. E isso me fez, em primeiro lugar, eu reavaliar a minha vida inteira, porque quando você fica sozinho por muito tempo, falando muito pouco, falava aqui, né? Tipo, falava dentro da cabeça, era uma loucura. E eu olhei pra minha vida, eu olhei pra cada minuto da minha vida, eu
Tipo, tive a chance de me autoavaliar, sabe? Que é algo tão difícil. A gente não faz isso no dia a dia. A gente é arrogante, a gente é egocêntrico, a gente é egoísta. A gente não olha para nossa vida com tanta clareza assim. E eu acho que eu tive a chance. E eu acho que a gente ter a chance de se aprofundar, de olhar para trás, de ter um distanciamento daquele Clemente que tinha ficado para trás. Logicamente eu ainda era a mesma pessoa, mas eu estava podendo ser. É tão libertador você poder ser o que você quiser. Então assim, eu tive a oportunidade de renascer, sabe? Mesmo, eu renasci. Nova York tem uma coisa que é foda, porque é uma cidade que acho que todo mundo pode ser tanta coisa, que você acaba sendo você, sabe? Eu me conhecer e eu me aceitar de alguma forma, olhar para trás, eu me permiti, tipo, ser real, saca? E eu acho que ser real dói. Ser real dói. E aí eu passei 2 anos lá, eu não sentia nenhuma saudade daqui. Eu fui me sentindo pertencendo, sabe? Mas a um local, a uma cidade. Mas eu tinha que voltar. Assim, um dia eu falo sobre isso. E aí eu cheguei no Rio, cara, e aí eu realmente não me sentia pertencendo a nada, a ninguém. Eu não passei a odiar, tipo, não ter silêncio, passei a odiar as pessoas me amarem, as pessoas quererem estar perto, a saudade das pessoas, a necessidade delas de ter algum tipo de afeto vindo de mim, sabe? De demonstração de afeto, de demonstração de saudade, porque, cara, você não sentia falta de nada, era eu ali, parece que aquele Clemente que se descobriu ficou lá e teve que voltar ao Clemente que tinha uma história, sabe? É mais difícil você se sentir uma página em branco quando você não é visto como uma página em branco, né? As pessoas te olham com um monte de preconceito, as pessoas têm um monte de pré-julgamentos e a gente faz isso com o outro também o tempo inteiro. E aí eu cheguei aqui e aí fui vivendo, fui tentando me entender de novo aqui, até a hora que eu realmente comecei a ficar com uma tristeza. Ela deixou de ser aquela coisa lá no fundo, permeando tudo, e a felicidade passou a ser aquela coisa que fica lá no fundo, que eventualmente ela vinha, sabe? E eu me lembro que eu tava saindo com uma pessoa muito bacana, assim, e um dia ela virou pra mim e falou: cara, você não tá bem, você tem que se tratar, você não tem mais vontade de fazer as coisas, você tem ânimo, você não tem brilho no olhar. E a gente não olha pro nosso olhar, né? É o outro que detecta isso primeiro. E eu acho que eu tava realmente, acho que anestesiado mesmo, assim. Eu tava vivendo, sabe? Meio anestesiado, tentando entender que eu não conseguia mais ser aquele cara lá, e aí eu também não tava conseguindo mais ser o cara que eu era aqui. E aí eu fui indo, e as músicas tristes que eu já gostava passaram a ser as únicas músicas que eu conseguia escutar. Eu só conseguia estar comigo, só que eu tava aqui, e aqui as pessoas demandam atenção, como eu falei, e eu comecei a, sei lá, me boicotar mesmo. Eu comecei a não querer ir pros lugares, eu comecei a não querer ouvir a língua portuguesa, eu não queria ouvir música. Eu fui para os Estados Unidos e aprendi inglês aos 37, 38, então eu tinha um orgulho e eu não queria largar a língua, eu não queria abandonar aquela conquista. Então eu estava sempre lendo, ouvindo podcast, eu estava muito eu comigo mesmo, assim, quase que rejeitando o lugar que eu estava mesmo, sabe? E isso foi aumentando mesmo, gradualmente, assim. Eu não queria mais sair de casa, eu não queria mais ninguém. A relação que eu passei a ter com uma pessoa bem especial, assim, muito especial mesmo, eu não queria mais, eu não queria que aquilo existia, acho que eu não queria amor, sabe? Eu não queria ser feliz, sei lá. E aí você começa a ter pensamentos assim, né? Tipo, eu pensava muito em morte, pensava muito na perda das pessoas que eu amo, pensava muito numa coisa, não era suicídio, sabe? Acho que eu nunca quis me matar, mas é uma sensação de que tá tudo bem se sentir nada, sabe? Tipo, você acha tudo fica insignificante, assim. E aí foi piorando, foi ficando uma coisa que eu ficava numa casa lá no meu cantinho, meus gatos, e não queria atender os telefones das pessoas, os telefonemas, eu não queria falar com ninguém. E aí você começa a maltratar as pessoas que mais te amam, e até o dia que eu acho que eu pensei mesmo em me matar.
Não me lembro exatamente o momento, mas eu lembro que eu falei, cara, não dá mais. E ao mesmo tempo eu pensava, cara, eu tenho tudo. Tenho as pessoas que eu amo, eu tenho um pai incrível, eu tenho uma mãe que me ama muito, eu tenho amigos, eu tenho um sócio incrível, tenho um monte de gente que eu amo muito por perto. Por que que eu não consigo ser feliz, sabe? Eu me lembro que eu ouvia, eu falei lá atrás, eu acho, eu ouvia Sorrow, né? Eu ouvia The National. Assim, se você é tipo eu, cara, é maravilhoso The National, mas é uma coisa assim, ao mesmo tempo a gente vai ficando dentro da caixa, né? A gente vai ficando dentro da caixa, que a gente vai ficando tipo, sabe? Mas é uma banda que eu amo, assim. E eu ouvia The National, tipo, o dia inteiro. Eu era capaz de ver The National por horas, eu via The National por horas e horas e horas, eu não queria sair de casa. E os dias, tipo, a sensação é que eles iam mais rápido, né? Eu não sei pra você, mas eu triste, assim, daquele estado, assim, quando eu via já era, tipo, de noite, sabe? E eu morava numa casa e tinha, tipo, natureza, então escurecer num bairro como o Leblon, aqui cheio de prédio, só escurece, fica escuro. Ok, você sente que escureceu, você sente que escureceu porque ficou escuro. A natureza anuncia que vai escurecer, né? Então tem todo um processo, assim, como se fosse um rito de passagem. Todo dia, em algum momento do dia, os barulhos mudam, o cheiro muda. É como se tudo se preparasse para escurecer. E eu passei a amar a escuridão, sabe? Eu passei esse ano novo eu passei sozinho. Eu acho que é um clássico, né? Você querer se isolar e aí, tipo, como que você vai pra um lugar cheio de gente, aí vai beber, vai ficar muito louco, e vai, feliz ano novo. Eu não era capaz. E eu fugi de todo mundo. De todo mundo. Eu prometi para umas 10 pessoas que eu ia encontrar, prometi para minha família que eu ia encontrar uma, né? E eu passei sozinho mesmo, assim, não foi sozinho, eu passei sozinho em casa, eu passei sozinho chorando muito, eu passei sozinho, tipo... mas eu tava ali, assim, tipo, eu tava sofrendo, mas eu tava protegido. E aí isso as pessoas não entendem, sabe? Você não querer receber afeto, as pessoas não entendem você não querer ser amado, você não querer ser cuidado, você não querer contato, você não quer contato, você quer ficar em casa, você quer ficar isolado, você quer sentir aquela dor plenamente, né? Você quer escutar uma música que te conforte na dor, na merda, você quer ficar ali. E aí eu tinha só 2 coisas que eu me dava o direito, sabe? Era comer. E a segunda era informação, leitura, vídeo, mas nada que me entretesse. Era um processo de busca de informação, sabe? Um processo de intelectualização. Eu acho que tudo aquilo que aconteceu quando eu passei o tempo fora era uma pressa, sabe? Uma urgência de me preparar muito mais para a vida. E aí eu falo sobre ferramentas mesmo intelectuais, assim, de coisas que eu acabei não fazendo quando eu era jovem, sabe? Quando eu era mais novo eu acho que eu queria ter uma banda, e aí, tipo, uma situação mais fácil, cômoda, de família, e você fala, não, vou realizar meus sonhos, e você, sabe, não se prepara mesmo. E eu acho que esse processo de autoconhecimento, de eu ter tido a chance de ser de volta uma folha em branco, a volta pra cá, o não pertencimento num grau exageradíssimo, eu não sentia fazendo parte de nada mesmo, assim. Tudo isso foi me levando a um ponto que eu realmente só queria saber de informação e de solidão. Silêncio, informação, solidão. Silêncio, informação e The National tocando direto. Eu tenho até minha playlist lá que chama Sorte Que Eu Sou Triste também, que muito folk, né? Eu via muito folk nos Estados Unidos, assim, andando na rua. E a língua inglesa, entender o que estava sendo dito, foi como se abrisse um portal, né? Tipo, música em inglês passou a ter sentido, não só musical. E eu acho que eu carreguei isso pra cá e eu quis me permanecer lá, estando aqui. E, cara, eu tô falando tudo isso porque, assim, em algum momento eu não tinha mais condição mesmo. Não tinha condição, as pessoas começam a não te entender. Aí tem gente que começa a achar que você tá maluco, as pessoas começam a espalhar que você tá maluco, o Clemente enlouqueceu, o Clemente isso, o Clemente aquilo. E aí eu tive que procurar a minha terapeuta, que eu tinha feito terapia por muitos anos,
E eu cheguei lá, né? Cheguei lá, eu achei que eu tava normal, sabe? Eu acho que quem te vê todo dia não percebe exatamente o quanto você tá diferente, né? Minha mãe eu acho que não tinha essa noção porque é um processo gradual. Eu nunca fui a pessoa mais feliz do mundo. Eu sempre tive aquela tristeza. Mas de repente você tá triste, sempre. E de repente você não consegue mais mesmo, sabe? Sair, largar a tristeza. Porque tristeza, assim, eu fui entender que a gente fica apegado a ela. Porque é um estado, sabe? Você fica num estado, você fica tipo... Eu me lembro que às vezes eu ficava tipo criança, assim. Tipo, no colo, queria estar numa posição de bebê mesmo, assim. E ninguém percebeu. Alguém estava próximo sabia que eu não estava bem. Mas pai, mãe, assim, não percebem porque te veem muito. E aí, de repente, eu fui lá na terapeuta e ela, em 5 minutos, ela entendeu que eu não estava bem mesmo, né? Aí eu falo, não estava bem, eu não estava bem mesmo. E aí ela falou pra mim, olha, você não tá bem, é sério, é real. Me explicou que era depressão e falou, olha, cara, você tem que se cuidar, você tem que se dedicar a você. Se você puder dar um tempo das coisas profissionais que você está fazendo, se você puder sair de perto das relações que não estão te fazendo bem, e buscar ajuda. E aí ela sugeriu que eu fosse num psiquiatra e falou, olha, eu queria que você viesse aqui o máximo de vezes por semana, eu acho que eu ia todo dia à terapia, né? Fui no médico, um psiquiatra que me receitou remédio, e eram 2 remédios. Eu me lembro que eu tava tomando Ritalina. Aliás, quem toma Ritalina eu passei a ter horror, porque eu fui um filho da puta de um médico que me detectou com déficit de atenção, não viu nada, não entendeu o que eu tava passando e me receitou Ritalina, e a Ritalina realmente quase me matou, porque se eu tava com aquela tristeza e tudo aquilo que eu já falei, a Ritalina parecia cocaína, sabe? Uma coisa que te acelera e você não tem mais tempo, você não consegue mais ser feliz mesmo, mas também não consegue chorar, é uma coisa esquisita, sabe? E eu acho que se eu tiver que optar entre não sorrir ou não chorar, eu acho que eu prefiro não sorrir, porque não conseguir chorar é um negócio que é destruidor, assim. E aí eu fui pro psiquiatra, testei um monte de remédio, eu tive que tirar a Ritalina bruscamente. Quem já tomou Ritalina sabe que tem que ser desmamado, né? E eu tive que tirar, tipo, de um dia pro outro, assim. E aí comecei a testar os remédios, e aí começam as pessoas, o Clemente tá tomando remédio, o Clemente tá tomando remédio. Família, minha mãe entendeu, meu pai, logicamente, é um cara muito mais pragmático, para ele, depressão, agora eu acho que ele entende que depressão é uma doença, é uma coisa química, acima de tudo, né? Mas ninguém entendia, aí começa a tomar remédio, e aí você esconde o remédio, aí você não conta para as pessoas. E eu acho que essa é uma grande questão, sabe? É você ir a um psicólogo, no caso eu fui no psicólogo, que é uma pessoa que eu amo muito, assim, eu acho que eu devo uma vida a ela. E deixar que essa pessoa te indique outros profissionais que possam cuidar de você junto com o teu terapeuta, porque quando você entende que você tem isso, e que eu estava em crise, eu estava numa crise já sem querer tomar banho, sem querer encontrar as pessoas, sem querer receber amor das pessoas que mais me amavam naquele instante, causando uma dor a elas enorme. Quando as pessoas dão um diagnóstico que você está deprimido mesmo, que é depressão, você vai se tratar e você vai melhorar, você vai ficar bem, você vai... E aí, assim... eu acho que um dos motivos de eu ter feito esse canal é porque o que eu falei lá atrás, as pessoas elas não entendem depressão. Uma turma mais velha acha que é fraqueza, te chama de fraco, ou fresco, coisas desse tipo. Quem te ama mesmo tá muito preocupado e entende que você tá ali a um ponto de não querer estar mais ali, que é o ponto... né? Você não quer mais estar ali, você pode abdicar da vida mesmo. Então as pessoas acham que tem que aceitar na marra, assim, fala, caralho, ele tá doente mesmo, isso é doença. Mas entre as pessoas entenderem isso, te aceitarem, as pessoas te julgam e aí você vira maluco, sabe? Antidepressivo é um remédio normal, gente. Antidepressivo é um remédio que você toma todos os dias e você não sai babando por aí, você sai normal. É um remédio normal, não é uma coisa que tipo te dá um boost de você sai... Não, você sai normal. Eu tomo meus 2 remédios todos os dias. Bebo muito pouco, porque não se deve beber quando toma esse tipo de remédio, não dá pra brincar com química.
mas é uma coisa normal. Depressão é normal. Só que a depressão, quando você não sabe que você tem a depressão, quando você não se cuida dela, ela pode se tornar um monstro. E um monstro que você não tá vendo, que ninguém sabe que ele existe, só você com você mesmo. E você tem medo no trabalho de falar, você tem medo de falar para as pessoas que você tá convivendo, ou para a pessoa que você tá saindo, ou para quem você divide a cama, sabe? E quando eu entendi que eu tava, foi o ponto de partida para eu me curar. Ou pelo menos eu acho que depressão não tem cura, né? Depressão a gente convive com ela. Depressão a gente trata, a gente aprende a lidar com ela. Eu acho que esse canal é para isso. Eu vou vir aqui, é meio que um diário mesmo, de um deprimido feliz, assim, que se cobra muito, que tem metas muito rígidas para conquistar. E que eu entendi que se eu não me organizar muito, se eu não for muito focado, se eu não for muito mais focado do que quem está do meu lado, eu tenho que ter muito mais força, porque todo dia eu penso em desistir. Todo dia eu acho que eu sou um grande impostor. Todo dia eu acho que o que eu faço não serve para absolutamente nada. Todo dia eu sou capaz de me boicotar. Todo dia. Então é todo dia que eu tenho que acordar e sair da cama, sabe? E levantar e ter as coisas anotadas no dia anterior, porque quando a gente não tá bem e você não sabe exatamente o que vai fazer no dia seguinte, principalmente gente como eu, que é profissional liberal, que trabalha com arte, que é freelance, que não tem a obrigação de ter que estar tal hora num determinado lugar e cumprir um número X de tarefas, não, a gente está livre, né? Logicamente a gente tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, mas a gente pode ajustar os horários, e isso aí para virar procrastinação é um negócio muito simples, e para virar boicote é mais simples ainda quando você percebe que você não está fazendo nada, você está, sei lá, horas e horas e horas olhando a internet, ou se automutilando com um monte de pensamento ruim, sabe? Então eu acho que eu tô aqui para isso, para chegar aqui na frente da câmera e falar como eu tô me sentindo, e talvez eu acho que eu possa ajudar nesse sentido, sabe? Para quem não tem depressão, entender que isso é sério e que a gente tem que entender quem tem, a gente tem que cuidar dessas pessoas, às vezes elas estão precisando mais de você do que você delas, e aí tem essa questão mesmo que é complicado, porque a gente também é egoísta na depressão. A depressão também tem um processo egóico, sabe? Você começa a amar a tua tristeza. No ápice da depressão, você ama a tua tristeza. Você ama que você não tá tomando banho. Eu não consigo explicar. É louco falar isso, mas você ama aquele estado, sabe? Ele te pega e você ali fica. E aí você machuca os outros. Então, bom, eu acho que é isso. Eu vou estar aqui para isso. Eu vou apagar as luzes do meu estúdio. Esse é o cenário que eu falo sobre marketing no meu canal do YouTube. Eu vou simplesmente esperar todo mundo ir embora sempre, apagar a luz, deixar só essa ligada e falar como foi meu dia. Bom, se você tem o mesmo problema do que eu, se sinta à vontade para comentar aqui e a gente trocar essa ideia, porque eu acho que é importante, sabe? E se você não tem depressão, e se você tem alguém que você ama muito com depressão, cuide dela. De preferência, leve ela ao médico, trate isso como uma doença, porque isso de fato é. Bom, é isso.